Paracatuzum, 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 paracatuzum. Mas a novidade que eu quero falar para vocês é essa, que o teatro não é uma arte particular. Não é uma arte de um pequeno grupo que se compraz em fazer aquelas coisas e um fica olhando para o outro. Não, é uma manifestação popular, coletiva, da sua natureza, ele é isso. E, sendo isso, da sua natureza, ele é isso, também existe um movimento internacional, no mundo inteiro, de recuperar para o teatro essa sua natureza de arte pública. Então, no momento que as privatizações, o teatro privado vai perdendo força, porque ele é o teatro de um grupo, e esse grupo vai vivendo suas contradições em seus momentos, esse teatro que representa esse grupo vai perdendo força, ele se dá nas salas assim, e quando se pensa e fala, como é que nós saímos dessa enrascada em que a gente está metido? Como é que nós fazemos para fazer um teatro que tenha significado para todo mundo e não só para as 80 pessoas que sentam nessa sala? Como é que a gente faz para romper isso? Aí as respostas começam a vir de todos os lados. E a primeira coisa é abandonar a sala. Essa sala, ela é muito nova. Essa desse daqui é novíssima. Um pouco mais sofisticada que essa, não tem 300 anos. Essa sala de teatro fechado não tem 300 anos. Tem o Molière, que é um grande autor de teatro, ele jamais trabalhou numa cela italiana. Jamais, ele não saberia quando chegasse aqui, ele falaria, o que é isso? Ele ia falar em francês, porque ele era francês. Ia esquecer que ia perguntar o que é isso. A gente falava teatro, Molière. A gente respondia em francês também. Lá, teatro, como isso? Ele representava nas salas abertas do Palácio de Versailles e representava nas quadras de jogo de tênis, de peteca, tiravam ali as coisas do jogo, botavam as arquibancadas já estavam, e os atores representavam desses lugares. Ainda não havia essa coisa chamada teatro público, que é o lugar que não é nem o Palácio do Rei e nem é as praças públicas onde os atores representavam. É um lugar público, quer dizer, é um lugar onde pode ir qualquer um. Em tese, a burguesia, porque o povo via teatro na rua e os aristocratas, os reis, viam no seu próprio palácio. Então, esse teatro público, Molière não conheceu. Dessa forma, então, jamais. O teatro era sempre aberto, ele fazia nas praças, ruas, fazia nas quadras de jogo e fazia nas salas abertas dos palácios dos reis. Assim como Shakespeare também. O Shakespeare não conheceu essa sala. Se trouxer o Shakespeare aqui e falar para ele falava em inglês. Ele perguntar, what is that? Talvez mais ou menos isso, ele ia falar que eu não sei o sotaque dele. Daí a gente ia falar, theater, Shakespeare. Ele falava, não. Oh, não. Né? Porque ele não conhece essa arquitetura, é longe da experiência de vida dele, ele jamais pisou no lugar dele, jamais escreveu as peças todas que ele escreveu, maravilhosas que ele escreveu, pensando que é para ser representado aqui. Jamais. E no escuro. Jamais. E no escuro, né? Além de tudo, ele falou, pô, mas está fechado. Não, é tudo fechado, como é que hora que ilumina, né? Então, ele não conhecia energia elétrica também. Se acendeu o refletor, o cheiro que dava no pé. Ia morrendo. Né? Então, ele falava, ele não tinha essa referência dentro dele de jeito nenhum. Vou representar. Na verdade, eu não estou falando de luz, estou falando de arquitetura. Entende? Não estou falando de recurso cênico, de como ilumina, ou se é o sol que ilumina ou não. Eu estou falando de espaço. Estou falando de espaço. Por isso que eu acho que ele nem ia falar de luz, porque eu ia estar discutindo com ele espaço. Entende? Então, eu ia conversar com ele e falar, mas isso é teatro? Não é. Eu falar, porque nunca pela cabeça do Shakespeare esse espaço. Nunca ao escrever uma peça, ele tinha esse espaço na cabeça dele. Ele escrevia com total liberdade para o espaço que ele tinha. E muita gente dizia que o Shakespeare era um mau autor de teatro, porque ele escrevia para uma arquitetura
com uma liberdade que as pessoas diziam, não, isso não parece tragédia grega. E o modelo bom era a tragédia grega. E ele, como tinha outro espaço, ele tinha outra arquitetura, ele escrevia de outro jeito. Mas esse lugar aqui, nunca ele viu na vida dele. O teatro shakespeariano é um teatro aberto, por isso que ele falou de luz, porque é teto aberto, é iluminado pela luz solar, né? É um teatro aberto, cabia 3.500 pessoas, toda a sociedade inglesa participava, os mais pobres aos mais ricos e os reis, ficavam naquele lugar, é como se fosse uma praça redonda, cheia de casas, as pessoas ficavam da janela das casas olhando ali o palco lá embaixo, e um povo que estava na praça ficava em pé assistindo. Esse era o teatro do Shakespeare. E era construído de tal maneira que uma cena saía, entrava outra, não tinha cenário, não tinha nada, porque a ideia ainda era da praça. O que estava vivo ali dali era o espaço aberto, era a arte pública, a expressão em liberdade no meio de qualquer praça. Também, se você pegar uma peça do Molière, não sei se vocês vão acabar estudando esses autores, se você pegar uma peça do Molière, também não tem palco italiano de jeito nenhum. Ele nunca vai falar, sai em direção à cozinha, sai para a esquerda baixa, vai para os bastidores. Nunca, porque não tinha essa limitação na cabeça dele. Entende? É numa praça, numa loja, num lugar, a praça em frente. Geralmente, os cenários não eram nada realistas. Tem uma foto clássica do Molière, que é Fazendo o Doente Imaginário, foi a última peça que ele fez. E ele está fazendo para o rei. Então, é a cadeira do doente, ele no meio de um espaço enorme, que é um palco que tinha em Versailles, que foi construído, mas é muito grande. E ele ali, no quarto do personagem. Mas não é o quarto do personagem, não tem parede, janela, banheiro, quarta parede, essas coisas. Não tem. É ele na cadeira dele, representando aquele homem doente no seu quarto. E ele está numa área aberta, como se ele estivesse numa praça. E é tão forte essa coisa da rua, do espaço público aberto, na vida desses grandes autores do teatro, que o cenário que está pintado atrás, quando ele representava o Rousseau, eram cenários que representavam uma praça pública, perspectivas de rua. Tinha um monte de edifício assim, uma rua que saía por aqui, outra rua que saía por aqui, e outro tudo pintado. Então, o palco não reproduzia o local onde a ação estava se dando, a ação da ficção. O palco reproduzia o espaço original do teatro, que é o espaço público, reproduzia a praça, reproduzia o lugar onde o teatro acontecia e não aquela peça acontecia. Só estou falando isso para vocês porque esse realismo que a gente conhece, põe uma quarta parede aqui, põe uma parede ali, põe tudo, isso não faz parte do mundo do teatro público. Essa ilusão de fazer mimética, de fazer imitação da vida com o teatro, não existia. Existia, sim, uma possibilidade poética de revelação da vida, e o grande teatro faz isso. Então, os grandes autores, mesmo os que escrevem para ser italiano, eles acabam escrevendo no mundo e não dentro desse palco. Tudo isso, então, eu achava que devia dizer para vocês que fazem teatro, estudam teatro, que o teatro é uma arte pública. O teatro não é uma especialização de umas pessoas geniais que Deus escolheu a dedo para serem a glória da nossa vida. Né? Nem os atores têm que ser isso. Esse modelo de ator que nós conhecemos glorificado no supermercado da televisão é um modelo desenvolvido pela sociedade burguesa. Não é um modelo eterno de ator. A ideia de ator para o Molière era outra, para o Shakespeare era outra, para os gregos era outra, na Idade Média era outra. Nós vivemos uma ideia de teatro da burguesia protestante, capitalista, que é a classe social dominante no mundo onde a gente vive. Mas essa ideia do ator, ela é predominante agora, mas ela não é única, não é eterna, nem nada. Por isso também, quando a gente faz teatro de rua, a gente não leva estes sinais que a burguesia reconhece como sendo teatro. E aí já olham para a gente de outro jeito. Falam, isso não é cultura. Não é mesmo, isso é vida. Cultura é muito chato. Cultura pode ser muito chata, é uma faca de dois gumes, né?
né? A cultura, ao mesmo tempo que pode ser uma liberdade, pode ser uma prisão, porque nos prende em conceitos definidos, nos obrigam a respeitar, nos dizem que é uma coisa maravilhosa, que a gente não pode mudar isso, e a única coisa que muda na vida do homem é a sua cultura, porque ela é móvel, é em movimento eterno, permanente. Nós não podemos ficar parados nisso tudo. A eternidade tem dentro da gente é a nossa possibilidade interna também de expressão, movimentação.